na época que a gente começou a namorar, eu trabalhava na loja. E ele trabalhava já com os queijos, já, que ele levava para Curitiba, Ponta Porã, né? E aí eu saí da loja e fui trabalhar no hospital. Aí nessa época que eu estava trabalhando no hospital, ainda a gente já estava, né, no processo de namorar. Aí em 92 que nós casamos. Nós casamos em 1992. Aí em 94 veio a Larissa, a nossa primeira filha. Aí em 96 veio o Lucas. Em 2002 a Loriane. Então, a questão do queijo foi no ano que trocou a moeda real, que daí eu tive dificuldade para vender queijo. Daí eu comecei a trabalhar com vender frios no Ponta Porã. Aí vendendo frio em Ponta Porã eu tive a ideia, porque ela saiu do hospital, aí eu tive a ideia de abrir um comércio, né? Então, nessa época que eu falei com os queijos, fui trabalhar em Ponta Porã com frios, a gente fazia venda, eu fazia toda semana a Ponta Porã, né, que dá 300 e poucos quilômetros de Itaquiraí. Aí foi quase 5 anos depois aí eu comecei a trabalhar com mudas. Daí eu parei com os frios, fui trabalhar com mudas, voltei a vender mudas de novo. E nesse período aí eu arrumei um serviço numa fazenda chamada Maragogipe, né? Aí foi onde que eu comecei a trabalhar na Maragogipe. Mas aí já tinha parado também com o comércio, né? A gente abriu um comércio, ela trabalhava no comércio, eu trabalhava com vendas. E daí o comércio acabou não dando certo, a gente fechou. E daí foi onde que eu fui trabalhar na fazenda de empregado. Empregado, na verdade, eu era autônomo também, né? Eu prestava serviço para a fazenda. Aí foi um período de 5 anos prestando serviço, com plantio de mudas, de eucalipto, de nativas. Mas até a troca do gerente. Quando trocou o gerente, aí o outro gerente que entrou novo, nós não estava se entendendo. Aí eu peguei e parei. Aí foi no período que daí estava numa transição, não tinha o que fazer assim na questão. E também as crianças estavam grandes, eu estava crescendo, a Larissa era mais velha. E pensei neles também e pensei na questão nossa, né? A gente já tinha isso já em cabeça de mudar mesmo aqui daí. Já tinha ido na vida aí ver casa, alguma coisa. E daí a gente resolveu fazer a mudança. Depois houve na época que não poderia mais vender os queijos da forma que a gente vendia. Teria que ser com rótulo, que empresa que te entrega os queijos. Então, como a gente comprava os queijos dos produtores e os produtores não tinham nada de rótulo, né? Então foi quando a gente teve que parar com os queijos, falar, o que, que nós vamos fazer agora? Aí foi quando ele falou assim, bom, a gente vai pegar as economias que a gente tem e a gente vai montar o mercadinho. E daí a gente montou o mercado, mas como o mercado também precisa de uma condições financeiras boas, a gente conseguiu ainda, graças a Deus, tocar o mercado 6 anos, né? Só que aí depois o pessoal começou a comprar e não pagar. E daí, por não comprar e não pagar, a gente acabou ficando devendo, né? E daí nós paramos com o mercado. Aí quitamos as nossas dívidas, que daí a gente vendeu o que a gente tinha, né? A questão de freezer, balcão, os móveis, para pagar os fornecedores, né? Porque o pessoal deu calote em nós e a gente tinha que pagar. Então a gente pagou todo mundo. Daí falamos assim, o que nós vamos fazer agora? Daí foi quando ele tomou a iniciativa de fazer reflorestamento na fazenda. Uma das questões de não trabalhar de empregado, que eu sempre pensei, foi a questão do salário, né? Você ganhar um salário hoje, um salário pouco, no caso, você vai ter um padrão de vida que você vai passar a vida inteira e não vai ter as condições de vida que você precisa. Então, para você ter as condições de vida melhores, você tem que buscar batalhar alguma coisa melhor. Como eu não tinha formação nenhuma, não fui formado, só tenho oitava série, e muito ruim ainda. Então, eu fui obrigado a me virar nos 30, né? Então, a única forma é ser vendedor, vender, e fazer alguma coisa para gerar recursos financeiros. Quando viu que realmente isso aí estava dando certo, falou, não, esse é o caminho. Então aqui a gente vai permanecer. Agora, qual é os próximos passos? Vai ter que ter um local físico, porque a gente viu que a necessidade das pessoas, ele queria muda. Uns queriam as mudas. Então, se contentava em você pedir as mudas e entregar para ele. Outros queriam ver as mudas. Né? Ah, mas você não tem um local que eu possa ir ver? Falei, então, vai ter que ter, né? Daí falou, agora a gente vai ter que ter um espaço físico. E as plantas é como gente, elas gostam de carinho.
chamam tudo de muda, mas elas não têm nada de muda, elas falam e falam bem, né? Elas falam e falam bem, elas sorriem, elas ficam tristes. As plantas é como a gente. De você ser autônomo e você querer ter o próprio negócio, existe vários obstáculos, né? São vários obstáculos. Como tudo na vida que você vai fazer, né? Um estudante para passar e fazer uma faculdade também não tem facilidade, tudo é difícil, Tudo é com difícil, bastante né? obstáculo também. E assim é a vida do E os ser seus humano, né? conflitos, né? A gente tem Só os conflitos. que você tem que ver o que realmente você quer, se você se sente bem fazendo. Hoje a gente está num ramo que a gente está bem, do ponto de vista pessoal meu, estou bem, fico feliz em fazer, estou contente de fazer. Ainda não cheguei aonde eu queria, talvez o objetivo ainda está um pouco longe, mas vou continuar tentando, né? Só que a gente está aqui junto, trabalhando junto, fazendo as coisas junto, e tem algumas coisas para ser feita ainda. A empresa não é só minha, a empresa é de todos aqueles clientes que vêm aqui. Porque se não tiver nenhum cliente, não tem empresa. Então, é isso que eu digo. O foco não é só o financeiro, mas é trazer o abraço das pessoas junto. Porque sem pessoas não tem empresa. Aqui no Viveiro hoje, rapaz, deve ter umas 200, umas 300 mais ou menos, umas 300, mais ou menos. É. O nosso forte aqui mesmo são frutas, né? E aqui no município mesmo, somos nós que somos forte em frutas. Os outros viveiros é mais jardinagem, árvore e tal, né? E o principal da semente da muda é a água. Você não pode deixar faltar água. Isso é o principal. Primeira coisa. Para adubar, você pode fazer o que você quiser, mas se faltou água, ela vai morrer. Então, a prioridade de uma semente de uma muda é a água. Então, acho que para o empreendedorismo, a mesma coisa seria a questão. Para o empreendedor, ele não pode passar sede, ele tem que estar sempre tomando água. E a água é a vontade de trabalhar, é a vontade de vencer, é a vontade de conquistar, é a vontade de chegar onde que ele quer, no objetivo dele. E é por aí, eu acho que tem que ser assim. Planta, na verdade, elas têm muito a ver com o dia a dia do ser humano, né? Com a vida do ser humano. O ser humano ele tinha que olhar mais, perceber mais, né? A questão das plantas. Porque a primeira coisa é a ansiedade. O ser humano é muito ansioso, né? Ele quer que as coisas aconteçam fora do tempo. Porque você vai apanhar uma semente na terra, ela vai ter que esperar. Tem o período da planta e ainda tem o período que você vai ter que cuidar da planta para que ela dê um resultado. Então, o problema maior do ser humano, na verdade, é a ansiedade. É não saber esperar o tempo. Anildo Mudas.